Os motores elétricos são onipresentes em nosso dia a dia, na indústria, nos elevadores que usamos, no liquidificador e até nos automóveis há uma presença cada vez maior. Isso depende da conversão da energia das baterias em correntes elétricas e destas em forças mecânicas. Como conseguimos isso? Oi gente, eu sou o professor Schumacher e na videoaula de hoje a gente vai falar sobre o motor elétrico de uma maneira bem simples, bem conceitual mesmo. E para isso a gente precisa entender um pouco dos fenômenos físicos envolvidos. Então a gente vai fazer um experimento simples sobre a força de Lorentz e depois a gente vai seguir e fazer uma montagem simples de um motor elétrico, ilustrando as principais características, as principais sutilezas envolvidas na montagem de um motor elétrico bem simples. Bom, então pessoal, eu fiz uma montagem simples aqui que envolve um fio de cobre esmaltado, né? Então eu peguei o fio, eu trabalhei aqui com uma tesourinha de forma a raspar o esmalte das duas extremidades de forma a melhorar o contato elétrico. Então eu tenho o fio, a pilha, o ímã está aqui, então eu vou deitar isso aqui para a gente ver de forma mais evidente o efeito. E aí a gente vai ver a relação entre a corrente elétrica que passa, né, e o campo magnético e vamos ver o que acontece. Então, conforme eu fecho o contato aqui, nesse caso com essa polarização, né, quando eu fecho o circuito, nota que ele tende a expulsar, a empurrar o fio para cima. Ó. Então ele está ligado, desligado, ligado, desligado. E se a gente inverter a polaridade do ímã, tá? Aí a gente vai ver o contrário, ele vai tentar atrair, vai tender a atrair o fio para o ímã. Então ele abaixa, está ligado, desligado. Então uma força para baixo, né? Desligado ele volta a ficar para cima. Então a gente tem uma relação, então tem uma corrente elétrica, na presença de um campo existe uma força. E a gente chama essa força de força de Lorentz. Esse experimento visa demonstrar que há uma força resultante quando temos corrente elétrica na presença de um campo magnético. Porém, a distribuição de campo magnético ao redor do ímã é complexa e o cálculo analítico da força resultante não teria o valor pedagógico adequado. Podemos entender melhor a física envolvida no esquema a seguir. Quando cargas elétricas se movimentam em uma região do espaço onde existe campo magnético, há uma força resultante. E a relação entre as grandezas envolvidas não é trivial. A animação ilustra um fio condutor por onde passa uma corrente elétrica, que se encontra muito próximo ao polo norte de um ímã. Vamos considerar o caso em que o campo é uniforme e que a direção da corrente é perpendicular ao campo. Nessas condições de ortogonalidade, a força resultante será ortogonal, tanto a direção do campo quanto da corrente. Podemos quantificar esta força por meio de uma lei física denominada força de Lorentz. Então, eu fiz aqui a montagem de um motor elétrico e eu procurei deixar da forma a mais simplificada possível. Então, de novo, eu tenho basicamente os mesmos elementos do experimento anterior. É um fio de cobre, uma pilha e um ímã.
Só que o fio de cobre que eu usei aqui ele é um pouco mais grosso, porque nesse caso aqui, ele funciona tanto eletricamente, né, conduzindo a eletricidade do circuito, mas também do ponto de vista de suporte mecânico, né? Então eu tenho aqui um fio que tem um suporte do lado de cá, o suporte para o eixo, né, para que ele gire, o fio que funciona como suporte do lado de cá. E eu sempre tomei o cuidado, né, como vocês puderam observar, de usar a tesourinha para tirar o esmalte, para garantir que há o contato elétrico, né, e que fecha o circuito. Aqui eu tenho um eixo, né, do giro do motor com uma espira. Eu dei uma volta apenas, né, para ser um motor elétrico bastante simples. E note que é importante que seja o fio de cobre esmaltado, porque quando eu faço essa volta aqui, aqui não pode haver o curto-circuito. É importante que a corrente elétrica ela percorra toda a espira. Então, se ele não for esmaltado, a corrente elétrica acaba não percorrendo a espira, mas o fio de uma forma contínua, tá? Então, também eu trabalhei aqui com a tesoura de forma a tirar o esmalte, tá? Então, eu posso posicionar aqui, tá certo? A espira, tá? E aí eu vou ter então um motor elétrico funcionando. Assim que eu fecho o contato aqui, eu tenho a corrente elétrica passando, né, no fio e eu noto que a hora que eu fecho, a força de Lorentz começa a atuar e eu tenho o meu motor funcionando. Há duas formas de se compreender um motor elétrico. A primeira é por meio da força de Lorentz, como temos feito. A outra é por meio de uma interação entre ímãs. A espira pode ser interpretada como um ímã que tende a se alinhar com o campo do ímã do experimento. Bom, gente, a gente acabou de ver o funcionamento de um motor elétrico de uma forma bem simples, é um motor bem simples. Mas tem uma sutileza no funcionamento desse motor. Eu tive que raspar o esmalte daquele fio de cobre da espira, eu raspei o esmalte apenas de uma metade, de uma parte dele. Eu não completei, não raspei o esmalte em toda a volta do fio, né, de ambos os lados. Se eu fizesse isso, o motor não funcionaria, tá? Então, raspando apenas metade do esmalte, eu fiz um pseudo-comutador. Um comutador é necessário para esse motor funcionar. Você sabe dizer por quê?